5 lições para você turbinar, arrebitar o seu bumbum, deixar o seu bumbum lindo, deixar o seu bumbum duro, empinado, torneado, maravilhoso. 5 lições, gente, que eu aprendi no decorrer da minha vida fitness e profissional da área, que afinal são 10 anos de carreira. Gente, 10 anos. Quando eu parei para fazer essas contas aqui antes de fazer esse vídeo, eu falei, meu Deus, tô ficando velha. Eu tô passada, chocada. Pelo menos eu vou ficar uma velha bunduda com o bumbum na lua e vocês vão tudo junto comigo. Aí ficou ótimo, descontraído, né, Leãozinho? É isso que você gosta? O Rafael agora sabe seu apelido. Erro de gravação. Rafael, aproveita disso que todo mundo agora vai saber o apelido Rodrigo, tá? Então aproveita essa fala aí. Primeira lição, lição número 1, importantíssima. Gente, exagerar na carga, às vezes você coloca carga demais e perde o quê? Amplitude de movimento. Caraca, aí não adianta nada. Você tá colocando uma coisa, mas prejudicando a outra. Eu vejo muita gente, às vezes, no afundo mesmo. O afundo é um exercício que, né, o top 1 de glúteo, então vou falar dele. O que que acontece? A pessoa vai, taca peso lá, né? Eu tô com 10 quilinhos aqui, né? Mas a pessoa taca peso e aí faz um movimento assim, ó. O que que adianta? O peso adiantou de alguma coisa? O peso a gente quer para quê? Para trazer intensidade. Mas aí você coloca o peso e perde a intensidade em relação à amplitude. Para você ganhar ativação muscular do seu glúteo, você precisa explorar da amplitude de movimento. É a amplitude, é descendo bem, que você vai conseguir ter uma boa ativação muscular. Então, ó, capricha nesse ângulo. Capricha. Tem que descer, ó. Quando você desce, olha a diferença. Olha aqui a ativação muscular. Olha isso aqui, se eu fizer um afundo assim, olha aqui. Vou fazer um afundo assim. E agora eu vou fazer um afundo assim. O que você acha que vai gerar mais intensidade na minha musculatura? O que você acha que vai alongar mais a minha musculatura e fazer com que ela entre mais em ação? É óbvio, gente, tem que descer. Então, às vezes, é mais interessante você colocar a carga um pouco mais reduzida, se você não está pronta para aquela carga, e explorar a sua amplitude. Você só vai regular esse peso, só vai colocar esse peso a mais quando você consegue permanecer com a sua amplitude boa e aí sim você entra com a carguinha dosada a mais ali. Segunda lição, a ordem dos exercícios importa e muito. Não ignore a ordem dos exercícios no seu treino. Por quê? De acordo com a ordem dos exercícios, a gente consegue dar mais ênfase naquela musculatura. Qual que é o foco aqui? A gente está falando de glúteo? Então, foque nos principais exercícios que vão trazer uma intensidade maior para o seu glúteo. Por exemplo, por que você vai escolher fazer um agachamento primeiro, sendo que é um exercício que exige de menos energia e traz menos amplitude para o seu glúteo do que, por exemplo, o afundo? O afundo, ele é um exercício que te exige mais energia. Quando você vai fazer o afundo, você faz com uma perna e você ainda tem a outra perna para fazer. Sem falar que eu já mostrei esse ponto para vocês, que quando você faz um agachamento, a sua amplitude é mais ou menos até aqui, ó. Quando você faz um afundo, você desce mais. Então, você explora mais do seu glúteo. Então, o afundo é um exercício mais interessante de vir primeiro e depois vir um agachamento. Mas uma questão interessante de eu falar aqui para vocês é sempre pensar em trazer exercícios multiarticulares, que são os exercícios que exigem mais do seu corpo, primeiro. Quais são os exercícios multiarticulares? Um afundo, um agachamento sumô, que é um exercício que explora muito do seu glúteo, vai trazer uma boa ativação para ele, e é um exercício que, além de trabalhar o seu glúteo, ele trabalha ali junto ao seu quadríceps, seu posterior, seu adutor de coxa. Então, são exercícios que te exigem mais de força, de resistência, que te exigem mais realmente do seu corpo e da sua força ali naquele momento. Afundo búlgaro, por exemplo, que é um exercício que traz uma amplitude muito boa, quando você coloca uma base ali atrás e suspende o seu pé, o afundo búlgaro é um exercício muito bom e muito eficiente. Exercícios multiarticulares, que são a base do seu treino, eles têm que vir primeiro, tá? Que vão te exigir mais ali da musculatura. E agora eu entro com a terceira lição. A terceira lição, gente, é jamais faça um treino de glúteo escolhendo exercícios só isoladinhos. Ah, não, hoje eu vou treinar glúteo. E aí, fica lá, eu vou fazer glúteo caneleira, vou fazer glúteo na polia, vou só fazer abdução. Não. Por que não?
porque não traz tanta intensidade para sua musculatura e você vai deixar de ativar o seu glúteo por completo. Porque quando você ativa mesmo o seu glúteo máximo ali, por exemplo, é quando você faz um afundo, quando você faz um agachamento. Esses outros exercícios, eles são auxiliares. Eles são exercícios que vai vir trabalhando o seu glúteo médio, que vai vir trabalhando o seu glúteo mínimo, que sim é uma parte muito importante do seu glúteo, só que eles jamais podem ficar sozinhos num treino, porque não vai trazer intensidade suficiente. Então eles devem ser exercícios auxiliares, ou seja, ele vai complementar o seu treino com a base que já existe ali. Qual que é a base? Os exercícios que eu falei para você, multiarticulares. Agachamento, afundo, sumô, esses exercícios são a base. E aí depois você entra auxiliando ali com o glúteo quadrapôs, com o glúteo na polia, com a abdução, com a elevação pélvica. Esses exercícios isolados, eles podem ser utilizados como uma pré-exaustão também no seu treino. Então, se você quer, por exemplo, dar um foco maior no agachamento e explorar mais o seu glúteo no agachamento, que é um exercício que às vezes muita gente não sente o glúteo ali quando está fazendo o agachamento, né? Já dei dicas para vocês sobre isso. O que você pode fazer? Usa um exercício isolado para o glúteo, pode ser uma elevação pélvica, pode ser um glúteo quadrapôios, pode ser um glúteo na polia, ou até mesmo, sei lá, uma abdução. Esses exercícios auxiliares, usa um dele e aí estressa a sua musculatura, estressa o seu glúteo, traz um estímulo para o seu glúteo com esse exercício isolado e aí depois você entra com o agachamento, por exemplo. Porque aí o seu agachamento, ele vai ativar muito mais o seu glúteo ali, porque o seu glúteo ele já está estressado, você já estimulou ele, você já gerou uma tensão muscular nele ali. Então, quando ele vem para cá, ele já ativa muito mais. Você pode usar como essa opção também de exercício para pré-exaurir a sua musculatura. Agora, quarta lição, trabalhar a sua musculatura em ângulos diferentes. Por que é tão importante você variar exercícios no seu treino? Fazer exercício de agachamento, fazer exercícios de afundo. Esses exercícios você está trabalhando principalmente com foco no glúteo máximo. Quando você já entra fazendo, por exemplo, uma elevação pélvica, você já está trazendo um ângulo diferente de trabalho muscular diferente ali. Então a gente foca mais no seu glúteo mínimo. Explorar a questão de fazer exercícios de abdução ou exercícios de extensão de quadril, onde a gente traz uma ativação ali de glúteo médio, tá? Então, trazer esse dinamismo em relação a trabalho muscular em ângulos diferentes para você conseguir ativar tanto o seu glúteo máximo, o seu glúteo médio e o seu glúteo mínimo. E quinta e última lição, e muito importante, gente, essa lição ela tá no final, mas ela não é menos importante não, que é a questão de fazer o exercício trabalhando ali focado, pensando na musculatura. Pensa na sua musculatura que você está trabalhando naquele momento. Então, quando você estiver fazendo um glúteo na polia, por exemplo, ou um glúteo quadrapôs, muita gente não sente a musculatura ali porque não está focando no exercício. Foca no seu glúteo, pensa nele, não pensa em mais nada que você tem que fazer depois, que você fez antes. Não, pensa em realmente levar a sua concentração no seu músculo. Isso traz outra intensidade para o seu treino, leva o seu treino para outro patamar. Se você gostou desse vídeo, eu quero você deixando seu comentário aqui embaixo. Curte esse vídeo, curte muito, já compartilha ele com todas as suas amigas. E se você está com alguma dúvida ainda em relação a como desenvolver o seu glúteo, assiste esse vídeo aqui.